Estamos de volta com o Filosofando para falar um pouco mais sobre o tema desenvolvido por Kardec, tanto na Revista Espírita como na Gênese. Os tempos são chegados. Antes de reiniciarmos a nossa conversa, né, Sônia? Eu gostaria de lembrá-los de que existe um portal de estudos com vídeos, biografias, entrevistas, artigos diversos na área filosófica à sua disposição para seu estudo e pesquisa. É o www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, Kardec, ele ressalta, né, nós vimos que para considerar que haja um progresso moral, ele ressalta a importância da solidariedade e da fraternidade para o avanço das instituições e para o bem-estar geral. Mas diz que não haverá fraternidade real, sólida, efetiva, se não for apoiada em uma base inabalável, que é a fé. Veja só, Márcia, esse pensamento já estava na chamada filosofia medieval, que envolve a escolástica e a patrística. A filosofia medieval escolástica transforma a questão do futuro numa questão teológica. Será que Deus conhece o futuro e o homem pode conhecê-lo? Então aí é uma questão de fé, mas não era uma fé proposta posteriormente, muito tempo depois, pela doutrina espírita, que é a fé com bases racionais, com base no conhecimento, no desenvolvimento do conhecimento, né? Então, veja só, no livro A Gênese, no mesmo capítulo 18, Kardec vai dizer o seguinte: quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinito, a perpetuidade das relações entre os seres, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e assim sucessivamente. É um item bastante interessante, o item 17. Então, o que Kardec prova com isso? Que a nossa fé, sendo consubstanciada, baseada, sustentada pelo conhecimento, nós temos mais segurança do nosso futuro e de tudo aquilo que nos cerca. E, portanto, embasando melhor a nossa existência de forma equilibrada e serena, que é importante. E ele propõe que todos os povos, o mundo em geral, assuma esse tipo de visão, tenha como base as mesmas coisas e as ideias espíritas, né? As ideias espíritas, talvez não num corpo de doutrina, Sim, chegará a outros povos, mas como o espiritismo faz parte das leis naturais, vai chegar por instinto e até por uma questão de discernimento mesmo em todas as populações do nosso planeta. O desejo do bem já está no coração de todas as pessoas, tanto é que as pessoas se sentem bem num ambiente equilibrado e procuram escapar, fugir daquele ambiente que não lhes traga a tranquilidade interior necessária, não é? e sendo o progresso uma lei natural, na medida que a pessoa se afasta dessa lei, ela se sente mal, né? Ela sofre absurdamente, não é? Quando nós nos distanciamos da fé
principalmente a fé raciocinada, quando nós nos distanciamos das leis divinas que estão na nossa consciência e que fazem parte do nosso cotidiano, nós estamos chamando para nós sofrimento, aflição, inadaptação, depressão. O que é depressão? É a falta do exercício da caridade, do amor, do respeito ao outro. Quando o ser humano não se realiza nesse sentido, ele se deprime. A depressão, muitas vezes que surge em nossa vida, é por inadaptação ao sentimento de solidariedade e fraternidade. Poderíamos então afirmar que com o progresso, o egoísmo vai cedendo espaço ao altruísmo, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A caminhada será essa. Infelizmente, o ser humano ainda não compreendeu isso, mas a partir do instante em que compreender, ele vai ser mais espontâneo no exercício do bem. Ele não precisará das religiões que lhe digam, faça. Ele simplesmente fará de forma absolutamente espontânea, porque ele já se integrou nesse pensamento. Sim. Ou seja, passou de um sentimento para o raciocínio. Através da vivência, ele vai introjetando cada vez mais. É como se fosse uma tomada de consciência gradativa, né? Que beleza que esse tempo chegue logo, né? Tomara! Nós queremos, pelo menos aqui no Filosofando. Bem, Sônia, vamos encerrando no momento o programa de hoje, porque aqui também o tempo é chegado. Um tempo de caridade, de solidariedade, em prol da divulgação da doutrina espírita que tanto faz por aqueles que a seguem e que a ouvem. Chegou o momento de vocês ajudarem essa instituição. Tornem-se sócios do Clube Amigos da Boa Nova ou façam uma doação esporádica, aumentem a doação que já fazem normalmente, porque nós estamos precisando desse apoio, desse auxílio da população que nos ouve. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com/espiritismo SOS. E contamos com a sua companhia na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!